Arquétipos. Arquétipos são as ideias primordiais, conforme afirmava Platão. O que ele quis dizer com isso? Que são as primeiras energias ou emanações presentes antes da manifestação física de algo. O ideal, modelo, o ser perfeito. Como tudo no universo, os arquétipos também têm um fundamento atômico. Eles realmente existem fisicamente falando. Os arquétipos pertencem a outra dimensão da realidade. Para se entender como funciona este trabalho, deve ficar claro que o substrato de tudo que existe é atômico. Além disso, quando se entende que as ondas eletromagnéticas e escalares atuam em todas as dimensões, entende-se todo tipo de manifestação ou fenômeno. Antes de qualquer coisa surgir no nosso universo, ela deverá ter um projeto arquetípico. Arquétipos são energias vivas conscientes que se expressam no nosso mundo. São símbolos que provocam sentimentos quando os vemos, ouvimos ou percebemos, não importa se de forma consciente ou inconsciente. Existem inúmeras definições para os arquétipos e cada uma delas mostra um aspecto da verdade. Os arquétipos podem ser formas, sons, gestos, símbolos, comportamentos, atitudes, situações, odores, toques, personalidades, etc. A forma mais fácil de entendê-los é observando o resultado que produzem. Por exemplo, é possível realizar testes sobre a química e o funcionamento cerebral de uma pessoa antes e depois de ser estimulada por arquétipos. Com certeza os testes mostrarão os efeitos daquele arquétipo sobre os neurotransmissores e ativação de áreas cerebrais específicas. Uma das principais características dos arquétipos é a de induzirem os seres vivos a sentirem emoções. Antônio Damasio, no seu livro O Erro de Descartes, deixa bem claro que os homens estão programados para reagirem a determinados estímulos que são processadas pelo sistema límbico. É o que se chama de emoção primária. Esta é uma forma de falar de arquétipos em termos de neurologia. Toda a gama de emoções pode ser induzida, usando-se o arquétipo correto. Seus resultados para os seres humanos poderão ser positivos ou negativos, fortes ou fracos. É claro que cada pessoa avalia o que é positivo ou negativo, dependendo dos seus interesses, o que não impede que exista objetivamente algo que se possa classificar como positivo ou negativo. Resultados positivos são os efeitos que demonstram crescimento, prosperidade, realização, saúde, alegria, amor, etc. Resultados negativos são depressão, pobreza, doença, suicídio, vício, morte, miséria, desemprego, separação, etc. Hoje em dia existem vários recursos técnicos para medirem-se os efeitos dos arquétipos: eletroencefalograma, tomografia por emissão de pósitrons, ressonância magnética funcional e exames laboratoriais para medição dos níveis de neurotransmissores e hormônios. Com estes exames, é possível saber com muita precisão o efeito que um determinado arquétipo provoca no ser humano. Quando uma pessoa vê, ouve ou percebe um arquétipo, determinados neurotransmissores e hormônios são produzidos pelo seu organismo, gerando emoções, depois sentimentos e provocando comportamentos. Isto tem uma tremenda implicação porque a pessoa não tem a menor ideia da influência que está recebendo daquele arquétipo, ainda mais quando a percepção é inconsciente. Evidentemente, a pessoa racionalizará o seu comportamento, criando muitas desculpas ou razões para justificá-los. Quando o arquétipo está associado a um determinado produto, inevitavelmente ela associará aquelas emoções e sentimentos com o produto em questão. Isto se chama neuroassociação. Toda a percepção ocorrida num determinado momento será armazenada conjuntamente. Quando se vê um arquétipo positivo junto a um produto, nós imediatamente temos uma reação emocional e associamos esta resposta ao produto. Por exemplo, uma mulher seminua perto de um produto fará com que a nossa reação fisiológica total seja associada também ao produto. O que se sente por um homem nu ou uma mulher nua é gravado no nosso cérebro junto com a marca, símbolo ou imagem do produto. Existem muitas formas de criar neuroassociações, porque os anúncios fixam tanto uma determinada personalidade a certo produto, para que todas as qualidades daquela personalidade sejam associadas com o produto. Aquela personalidade pode estar vivenciando um arquétipo, e assim terá um efeito tremendo no consumidor. Isso vende e por isso pagam tanto ao artista, esportista ou personalidade. Na hora de decidir entre um produto e outro, o consumidor opta por adquirir aquele produto ao qual associa uma emoção agradável. Os arquétipos são poderosos ou não, positivos ou negativos, fortes
ou fracos. Eles provocam reações emocionais, sentimentais e comportamentais. É perfeitamente possível prever o comportamento de um grupo de pessoas em relação a um determinado arquétipo. Essa reação será o resultado da média das reações de todas as pessoas expostas a ele. O importante é se entender esse potencial e poder para que possa se beneficiar destas descobertas. As pessoas querem resultados práticos. E no final das contas, este é o melhor método para se aferir se algo funciona ou não. Os arquétipos provocam uma resposta no mais profundo nível, inconsciente, trazendo à tona sentimentos, emoções, comportamentos primordiais, arquivados profundamente na mente humana. As pessoas devem estar cientes deste fato e do profundo poder que reside no âmago dos arquétipos. Isto não é um brinquedo para crianças, pois as possibilidades de manipulação dos sentimentos e comportamentos são incomensuráveis. Usar arquétipos é usar um poder ilimitado. Daí a importância de entender seu funcionamento. Por exemplo, mudando-se o tipo de arquétipo que uma pessoa vê, pode-se mudar profundamente a sua personalidade, sua visão de mundo, sentimentos e comportamentos. Reação aos acontecimentos, força, poder pessoal, saúde, atração sexual, etc. Enfim, pode-se estimular a pessoa para qualquer tipo de sentimento e emoção, tanto positiva quanto negativa. Acrescente-se aí a possibilidade dela ser estimulada inconscientemente. Todas as possibilidades estão em aberto para a saúde e para a doença, para o vício ou não, para a pobreza ou riqueza e assim por diante. Existem arquétipos para todos os tipos de sentimentos, bastando apenas saber qual utilizar para a obtenção dos resultados desejados. Quando se define o logotipo de uma empresa, estamos fazendo algo fundamental para o sucesso ou não do empreendimento. O uso de um logotipo mal definido vai causar muitos problemas e prejuízos à empresa, podendo provocar a sua falência. Muitas vezes estas questões não são devidamente analisadas por quem decide isto. As metáforas e arquétipos são a melhor forma de passar um conhecimento para alguém e por isso são usadas desde tempos imemoriais. Sabe-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, portanto fica muito mais fácil usar um arquétipo como exemplo do que explicar detalhadamente. Os arquétipos podem ser classificados pelos resultados que geram. Arquétipos negativos ou fracos são aqueles que inibem a produção dos neurotransmissores, que dão a sensação de poder e felicidade. Induzem doença, depressão, melancolia, tristeza, depressão do sistema imunológico, pobreza, desemprego, suicídio, morte, separação, autossabotagem, etc. Alguns exemplos de utilização negativa e ou fraca: crânios, ossos, monstros, morte, bandeiras de piratas, fantasmas, monstros, etc. são extremamente negativos, induzindo ao comportamento autodestrutivo. Péssimo em relação ao nível de endorfinas. São os arquétipos mais poderosos do lado negativo. Deve-se dar atenção também aos seus correlatos, tais como terremotos, maremotos, sequestros, assassinatos, conflitos, guerras, crimes passionais, sensacionalismo, desastres, enfim. Tudo que estiver relacionado com morte e destruição provocará o conformismo, passividade e negativismo, impedindo o pensamento analítico. Elefante, burro de carga, peso excessivo, falta de agilidade e depressão. Formiga, trabalha demais, sem individualidade, presa fácil. Galinha, procria sem cessar, presa fácil. Macaco, fraco por imitar, falar demais, roubo, agitação. Papagaio e suas variações, muito fraco, imitador, fala muito, presa fácil. Pato, símbolo extremamente fraco, usado como referência de fraqueza, falar muito, ser passado para trás facilmente, otário, etc. Pinguim, excessiva lentidão, presa fácil, uma fria. Ratos, inquietação, doença, demônio, mal, ladrão, sempre. Foram considerados entre os piores símbolos possíveis. Baixíssima autoestima, desonestidade, provoca desconforto assim que é visto, etc. Sapo, bruxaria, alucinação, volúpia, avareza, fecundidade, pântano. Tartaruga, excessiva lentidão, não produz, demora, devagar, quase parando. Vaca, animal de corte, puxararado, burro de carga, sacrifício. Arquétipos positivos ou fortes são aqueles que induzem a produção dos neurotransmissores, que geram a sensação de poder e felicidade. Produzem crescimento, desenvolvimento, poder, autoestima, realização, dinheiro, prosperidade, emprego, saúde, união, felicidade, prazer, etc. Alguns exemplos de utilização positiva e ou forte: águia, falcão, gavião, coruja.
produzem dopamina. São os mais poderosos arquétipos que existem, provocam elevadíssima autoestima, prosperidade, crescimento, realização, sabedoria, poder, etc. O impacto emocional destes arquétipos nunca deve ser subestimado. Provocam a superação de qualquer desafio, perda, luta, etc. Indispensáveis para vencer na vida. É o símbolo dos presidentes, empresários, campeões, líderes, impérios antigos e modernos, etc. Inúmeros casos são relatados sobre aumento de ganhos, ofertas de emprego, novas oportunidades surgidas após o início do uso destes símbolos. São extremamente fortes, devendo ser usados com critério. Todas as pessoas expostas ao arquétipo perceberão seus efeitos. Isto é, passarão a crescer, a evoluir, a produzir mais, etc. É o arquétipo do macho alfa e da fêmea dominante. Arco-íris, união dos opostos, ascensão da consciência, as cores ativam os respectivos chakras. Destino, visão, esperança. Árvore, importantíssimo símbolo de vida e prosperidade. Proteção, vida, abundância, crescimento. Provoca a união entre as pessoas. Estimula os relacionamentos. Poderoso símbolo para induzir estados de consciência. Borboleta, transmutação, mudança, renascimento, libertação, leveza. Cálice, destino, grande quantidade, opulência, relacionamentos. Comungar da mesma crença em termos cósmicos de onde flui a energia vital inextinguível. Cavalo, elevada autoconfiança. Velocidade, decisão, independência. É o símbolo dos gerentes e diretores. Chama, regeneração, purificação, renascimento, sexualidade. Expansão da consciência, divindade, um dos 4 elementos primordiais, fé, defesa, luz. Círculo, unidade, sexualidade, absoluto, divindade, perfeição. Iluminação, infinito, proteção, alma. Escada, ascensão espiritual ou descida ao inconsciente. Espada, força, coragem, poder, fálico, decisão, separação. Autoestima, autoconfiança. Estrela, sorte, aspiração, destino, divindade, humanidade. Pontos cardeais, cooperação. Fonte, inconsciente, geração da vida, retorno, abundância. Conhecimento, início e vida. Gatos, independência, intuição, autoestima. Golfinhos, sociável, coragem, inteligência, movimento. Alegria de viver, ideal para lugares de reuniões, festas, etc. Não, colocar no local de trabalho. Joias, poder, riqueza, conhecimento, tesouro, realeza, nobreza. Lago, inconsciente, magia, feminilidade, abertura, profundidade. Lírio, luz, fálico, prosperidade, vida e morte. Livro, totalidade, ego, conhecimento, poder, conjunto, regra. Destino, lei, possibilidade, fechamento, abertura, autoestima. Lua, fertilidade, sexualidade, feminilidade, transição, mudança. Poder, inconsciente, fecundidade, receptação, suavidade. Olho, espírito, visão, atividade, futuro, visão interior, divindade. Visão ampla, percepção, vigilância, onipresença, sabedoria. Penetração, magia, proteção. Pedra, eterno, imutável, força concentrada, proteção. Pilar, solidez, força, sustentação, firmeza, fálico. Portão, passagem, segredo oculto, proibição, convite e revelação. Quadrado, matéria, terrestre, humano, realidade. Rede, contato com o inconsciente, recolher, apanhar, pescar. Laço, engenho, artifício, logro, embuste e estratagema, alçapão. Rombo, sexual, fálico. Rosa, amor, simpatia, romance e alívio, ativa o chakra cardíaco. Segredo, complexidade. Sal, força, proteção, purificação, firme. Serpente, proteção, alma, mudança, fálico, energia, vida, libido. Inteligência, autorrenovação, universo. Sexo. Todo tipo de associação entre sexo e um produto criará uma resposta fisiológica em relação ao produto. Significa poder e força no caso masculino e receptividade no feminino. Sol, luz, inteligência, vida, fertilidade, ressurreição, calor. Justiça, poder. Tatuagem, virilidade, rebeldia, vivência, potência, virilidade, força. Tigre, força, ferocidade, protetor, esforço, provocação, efeito. Muito forte. Também não deve ser usado sem critério. Urso, poder, ação inconsciente, força resistente, determinado, firme. Uvas, abundância, vida, renascimento, conhecimento. Prosperidade, alegria. Vela, luz, sexualidade, proteção, pedido, orientação, fé. Vinho, sociabilidade, raiz, terra, lar.